Olá, hoje vou falar sobre como lidar com a frustração. E todos nós já provámos o sabor amargo da frustração, um sentimento de impotência que nos afeta quando os nossos desejos ou as nossas expectativas não são satisfeitos. Mas tenho boas notícias. A frustração tem um lado positivo. Sim, é verdade, a frustração tem um lado positivo. E ao aprendermos a encará-la desta forma, é possível não ficarmos tão abalados e até mesmo evoluir. Porque a frustração ensina-nos a lidar com as adversidades e a superar os nossos erros. E então, muitas vezes nós começamos a ver as coisas por outro prisma. Se calhar nunca tinhas pensado no lado positivo que a frustração tem para a tua vida. E é verdade. Ao sentirmos-nos frustrados, estamos a aprender a lidar com as adversidades e estamos também a ter mais capacidade para superar os nossos erros. E quando nós conseguimos ver o lado positivo das coisas, ou seja, o outro prisma, ver as coisas por outro prisma, e acabamos por não ficar tão abalados e começamos a perceber, ok, o que é que eu posso aprender com a frustração? O que é que ela me traz de útil? E realmente ela é muito útil porque ajuda-nos a lidar com as adversidades e dá-nos ali mais resistência, mais capacidade para nós então superarmos os nossos erros. Agora, a notícia menos boa, portanto, há sempre o reverso da medalha, não é? Os prós e os contras. É que é impossível evitar frustrações. E explico porquê. Nós não temos controle sobre todos os acontecimentos da nossa vida, nem sobre atitudes alheias. Por isso, temos que nos focar naquilo que nós conseguimos controlar e aí sim fazer ao máximo, evitar ao máximo sentimentos de frustração. Agora, sobre aquilo que nós não controlamos, não adianta tu estares a focar-te nisso, a despenderes energia e a despenderes o teu tempo. Preocupa-te e foca-te apenas naquilo que tu consegues controlar. Então eu trago alguns passos para nos ensinar a lidar melhor com a frustração. E o primeiro deles é desenvolver a resiliência, ter a capacidade de nos adaptarmos às mudanças e às situações adversas com as quais somos confrontados no dia a dia. Sobre a resiliência, eu tenho um vídeo disponível no meu canal de YouTube onde aprofundei um pouco mais e aconselho-te, se quiseres saber mais sobre este tema, a procurar então o meu vídeo e a saberes mais sobre a capacidade de resiliência. Um outro passo tem a ver com aprender a alimentar expectativas realistas. É fundamental traçarmos objetivos e metas e sonharmos em ter uma vida melhor. Contudo, os sonhos nem sempre são tão realistas, mas isso não significa serem impossíveis de alcançar. Agora, nós temos é que avaliar se eles não estão fora da realidade e se já temos todas as ferramentas necessárias para os alcançar e desta forma conseguimos evitar assim alguns sentimentos de frustração. Um outro passo para nos ajudar a lidar com a frustração é o foco no processo. Ou seja, nós devemos ficar atentos àquilo que temos que fazer para alcançarmos o que desejamos. E devemos nos concentrar nisso e não pensar só no resultado final. Portanto, eu dou-te um exemplo. Imagina que tu traças um sonho, uma meta. Eu quero fazer uma viagem às Maldivas, por exemplo. Então, deves-te focar no processo, deves-te focar naquilo que tens que fazer para conseguir fazeres a tua viagem e não focar-te apenas no resultado final, na viagem em si. É óbvio que vais ter que pensar na viagem para planear algumas situações, o que é que vais levar, o que é que vais fazer lá, mas antes tens que te focar no processo, naquilo que tens que fazer. Imagina, tu decides que, ok, agora vou começar a fazer uma poupança mensal. Então, o que é que tens que fazer para conseguires a poupança? Tens que arranjar um milheiro, tens que definir qual é a quantia que tu vais poupar mensalmente, vais ter que pôr esse dinheiro no milheiro. Pronto. Então, focar no processo, focar naquilo que nós temos que fazer. Temos que planear, né? Planear aquilo que temos que ser feito para lá chegar, não é? Para conseguirmos então alcançar o resultado final. E aí ficarás mais protegido das frustrações. Portanto, tens um planeamento, tu estás a traçar qual é o caminho que tu tens que fazer. Agora, se tu te focas só no resultado final e dizes, eu quero ir às Maldivas em agosto de 2022. Ok, está tudo bem, mas se tu não te focas no processo e não começas a planear o que é que tens que fazer, é mais fácil ficares frustrado quando chegares a 2022 e perceberes, olha, afinal não tenho dinheiro suficiente para fazer esta viagem. Portanto, aqui o que eu queria chamar a atenção é o foco no processo e não só no resultado final.
Um outro passo é a mudança de perspectiva, ou seja, nós temos que ver o acontecimento que nos deixou frustrados sob um ângulo diferente. É uma maneira de nós conseguirmos lidar melhor com a frustração. Como eu já falei anteriormente, ver as coisas por outro prisma, encarar o erro como uma aprendizagem e tentar perceber o que é que posso fazer diferente da próxima vez para ter um melhor resultado. Portanto, olhar para o acontecimento que nos causou frustração e perceber, ok, já percebi porque é que isto me aconteceu, já percebi onde é que errei, mas não ficarmos ali presos àquela situação e portanto, vamos tentar ultrapassar, lá está, vamos ver o lado positivo e vamos perceber, ok, da próxima vez, o que é que eu posso fazer diferente para que o resultado seja diferente também. Portanto, mudar um pouco a nossa perspectiva. Por último, um outro passo que eu tenho aqui também para te falar tem a ver com aprender a gerir as nossas emoções. Também já tenho vídeos disponíveis sobre emoções, sobre inteligência emocional, que poderás então aprofundar um pouco mais. Mas aqui, quando eu digo aprender a gerir as emoções, é não nos deixarmos consumir pela raiva quando ficamos frustrados. Portanto, aprender a lidar com as nossas emoções e encarar o que aconteceu como algo construtivo e como algo que nos vai servir para o nosso crescimento e a nossa evolução. E eu falo mais disto então no vídeo sobre inteligência emocional, que também está disponível no meu canal de YouTube, onde trago lá algumas dicas para que consigas aprender a gerir melhor as tuas emoções. Mas aqui o foco principal é cuidado com o sentimento de raiva que nos consome quando nós ficamos frustrados e tentar ver sempre o lado mais positivo. Ok, vou perceber que isto que me aconteceu tem um propósito, serve para a minha construção, serve para o meu crescimento, para a minha evolução pessoal. E dessa forma, então, evitarmos que os sentimentos de frustração nos abalem tanto e nos marquem tão pelo lado mais negativo. Portanto, fazermos aqui um esforço para ver sempre o outro lado, para ver sempre o que é que eu posso ganhar com isto. E agora a falar em ganhar, lembrei-me de uma máxima do Nelson Mandela e ele dizia: eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Pronto, e aplica-se aqui nesta situação. Quando tu sentes frustração e por vezes até sentes raiva, tenta perceber, ok, eu não perdi, ou vou ganhar ou vou aprender. Portanto, e se nós conseguirmos e fizermos um esforço para ver sempre a outra perspectiva, ver sempre ali o lado que tem sempre qualquer coisa de positivo, acabamos por minimizar um pouco os efeitos desse sentimento em nós e isto dá-nos também aqui alguma resiliência mental porque nós vemos que afinal estamos a desenvolver as nossas capacidades de lidar com as adversidades, com aquilo que é menos bom. E é claro que isso nos vai impulsionar o nosso crescimento interno e nos vai dar mais resistência, mais capacidade para nós ultrapassarmos os nossos erros. Espero poder ter-te inspirado neste vídeo e espero também poder, que era esse o objetivo, fazer com que tu olhes para a frustração a partir de hoje com outros olhos e consigas perceber que afinal há sempre ali um lado positivo, há sempre qualquer coisa que eu possa aprender, mesmo que seja com um sentimento não tão agradável como é o caso da frustração. Obrigada por estares aí desse lado, fica atenta às minhas redes sociais e vai acompanhando o conteúdo que eu vou partilhando.